começamos semana passada esse pequeno texto de Tiago, capítulo 5, versículo 7, e nós paramos no versículo 12, onde ali Tiago exorta a igreja a aguardar com paciência a volta do Senhor Jesus, a aguardar com paciência aquelas provações que eles enfrentavam, dizendo que aquilo ali não era algo que deveria desmotivá-los, mas eles deviam se manter firmes em meio ao sofrimento em que eles enfrentavam. Eles deveriam se manter firmes. E ele também exortou no final do versículo 12, ele exortou aos crentes e nos exorta a vivermos vidas sinceras, onde o sim é sim e o não é não. Agora, os versículos que nós queríamos tratar, do versículo 13 em diante, são versículos que eles criam vou dizer uma grande discussão ou uma polêmica. Não que a palavra de Deus seja polêmica, mas interpretações equivocadas acabam criando dúvidas quanto ao ensino original e aplicando uma exegese equivocada sobre o assunto para os nossos dias. Então vamos ler do versículo 13 até o final do capítulo de Tiago 5. Tiago 5, versículo 13 até o versículo 20. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou novamente, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá a multidão de pecados. Então esse é o texto, e algumas pessoas acabam criando uma confusão, especialmente nos primeiros versículos que nós lemos aqui, versículo 13 até o versículo 15. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é o contexto que Tiago ele escreve. O contexto não é de cura ou de unção no óleo. O contexto é a oração. Só nesses poucos versículos, Tiago utiliza 7 vezes o substantivo oração ou o verbo orar. A ênfase está na oração. Nós devemos buscar o Senhor em oração em todas as circunstâncias. Por isso que ele fala: está alguém entre vós doente? Faça oração. Está alguém contente, alegre? Cante louvores. Louvor é uma maneira também de gratidão, de oração a Deus. Então, independente da situação que vivemos, quando estamos em dificuldade, precisamos chegar a Ele, a Deus, com súplicas sinceras. Quando estamos alegres, devemos louvar de coração. Não importa a circunstância, podemos e devemos buscar a face do Senhor em todos os momentos de nossas vidas. Deus deseja ser lembrado em todos os momentos, e nós precisamos considerar Deus, primeiramente, como a causa suprema de tudo que ocorre, tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. Não é ao acaso, mas é Deus cumprindo a sua vontade. Então nós não devemos pensar, por exemplo, que somos vítimas do acaso ou vítima das circunstâncias. Nós temos que olhar somente para a mão de Deus. Ele deve ser o primeiro a ser buscado. Ele não deve ser a última instância. Às vezes somos levados a tentar todos os recursos disponíveis, né? Tudo aquilo que tem em nossa mão, nós lançamos para resolver um problema ou alguma coisa que está nos atormentando, que está nos trazendo
um desconforto ou uma doença, então nós corremos atrás de todos os recursos. E quando tudo falha, então nós falamos assim: já tentei de tudo, agora só sobrou orar e pedir a Deus. Então nós colocamos Deus em últimos recursos, e deveria ser o contrário. Nós deveríamos buscar a Deus em primeiro lugar, para que os recursos disponíveis possam ser usados por Ele, a fim de nos ajudar. Então a ordem correta é orar e agir. Orar e buscar tratar do problema, e não agir e depois orar. Alguém já fez essa brincadeira com a palavra? Oração, orar e ação, e não ação orar. Não é agir e depois, agora eu vou orar. Não deu certo o que eu queria, o que eu pensava, não deu certo, então agora eu vou orar. Nem sempre aquilo que nós estamos buscando diante de Deus em oração para resolver um problema, uma situação, uma doença, a resposta de maneira positiva. A gente ora a Deus, agora eu vou buscar solucionar o problema. Não significa que vai ter uma solução daquela maneira que nós desejamos, mas o primeiro recurso nosso deve ser a oração. Alguns esquecem disso. Alguns só vão lembrar de orar quando realmente a coisa apertou de tal maneira que não tem mais nada a ser feito. Essa semana, ontem estava indo para São Paulo, um amigo meu, meu irmão em Cristo, me mandou um WhatsApp para mim. Ele está fazendo um estudo, e ele perguntou assim: quantas pessoas mais ou menos frequentam a reunião de oração na sua igreja? Aí eu calculo uns 30%. Tem aqueles que trabalham, tem aqueles que estudam, tem aqueles que moram longe, então nem todos podem estar presentes na reunião de oração. Aí você é mais ou menos o padrão de todas as igrejas. E é evidente, muitas igrejas, muitas reuniões de oração, elas são pouco frequentadas, não porque a pessoa mora longe, ou porque ela estuda, porque ela trabalha, mas por falta de interesse orar mesmo. Nós deveríamos ter essa disposição de buscar a Deus em oração como igreja. Então o contexto aqui de Tiago é a oração. Mas alguns olham para essa passagem e acabam enxergando nela, e acabam criando, por causa disso, aquilo que alguns chamam a maior controvérsia de toda a epístola, e talvez de todo o Novo Testamento, porque ela confronta o papel da cura na vida do cristão nos dias de hoje. E se nós quisermos entender o que Tiago quer nos ensinar sobre o assunto, então a primeira coisa que nós devemos fazer é entender o que a palavra nos ensina acerca de enfermidade e cura. E há um consenso geral, eu creio que todos pensam dessa forma, enxergam dessa maneira, que a enfermidade, em termos gerais, ela é resultado do pecado no mundo. Nós ficamos doentes porque o pecado entrou no mundo. Antes do pecado não havia doença, assim como na eternidade não haverá doença. Se o pecado não tivesse entrado no mundo, não haveria enfermidade. Agora, com isso em mente, sabendo que nós ficamos doentes porque o pecado entrou no mundo, podemos então observar os diversos motivos da enfermidade. Por vezes a enfermidade é consequência direta do pecado. Sim, de fato, isso pode acontecer na vida de uma pessoa. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 11:30, ele está falando a respeito da ordem da ceia, e ele fala, alguns ali tomam a ceia de maneira inconveniente, inadequada, e não são poucos os enfermos e os que dormem, né? Não são poucos aqueles que são enfermos e os que dormem, os que morreram por causa do pecado. Membros da igreja estavam enfermos por participar da ceia do Senhor em pecado. O pecado pode levar a pessoa a ficar doente? Pode. Porém, nem toda enfermidade é resultado do pecado. Imagina o irmão está doente, a Elisete chegou de máscara porque não está se sentindo bem, né?
Mas aí você, não estou muito bem, estou com ele. Pegou, irmão. Não é assim. A pessoa, vamos orar para o irmão que está doido. Não, tem que orar para que ele confesse o pecado dele primeiro, porque se está doente é porque pecou. Nem toda enfermidade é resultado de pecado. O exemplo de Jó mostra essa realidade. Nós estudamos durante o ano o livro de Jó e nós sabemos que a enfermidade de Jó ela foi causada pelo desafio que Satanás lançou diante de Deus de pesar a mão sobre Jó para que ele então pudesse mostrar que realmente o homem, quando está sofrendo, ele vai blasfemar contra Deus. E Jó não era isso. Os amigos de Jó, nós vimos durante o ano todo, os amigos de Jó bateram na tecla: você tem pecado, confessa o pecado, você vai ser curado. O texto que nós vemos esta noite, o cego de nascença, ele não estava sofrendo por causa de algum pecado. Nós vemos claramente ali, quando os discípulos do Senhor Jesus viram aquele homem cego, os discípulos perguntaram: Senhor, quem é que pecou? Os pais ou esse? Para que nascesse cego? O Senhor Jesus falou: nenhum nem outro. Ele nasceu cego para que se manifestasse a glória de Deus em sua vida. E aí então nós vemos o desfecho ali do Senhor Jesus curando aquele cego. Outro exemplo, Epafrodito, ajudante de Paulo, auxiliar de Paulo, ele ficou doente, está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 30. Ele ficou enfermo justamente por estar servindo ao Senhor, pelo trabalho exaustivo. Estou procurando um livro de Epafrodito na Bíblia, não tem, né? É Filipenses. Filipenses 2,30. Estou falando aqui, eu fui na Bíblia, cadê o outro livro de Epafrodito? Filipenses 2,30. Visto que por causa da obra de Cristo chegou a ele as portas da morte, se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para ouvir. Então, Epafrodito estava tão envolvido na obra de Deus que chegou a ficar doente, ficou enfermo. Deus pode curar? Pode, de fato Deus pode curar. Na verdade, toda cura vem de Deus. Um dos nomes de Deus, lá em Êxodo 15:26, é Jeová Rafa, o Senhor que sara, o Senhor que cura. A Bíblia então deixa claro que Deus usa diferentes meios para curar. Algumas vezes a cura vem por meio de processo físico natural: o repouso, o descanso, a exaustão. Descansa um pouco, tira umas férias, você vai recuperar a sua saúde. Deus criou o ser humano com essa capacidade de poder recuperar a saúde, mesmo sem uma intervenção de medicamentos, mas nem sempre isso acontece. Ele pode nos curar por meio de medicamentos, de remédios. Paulo, nós conhecemos bem esse texto de 1 Timóteo 5:23. Paulo aconselhou Timóteo a tomar um pouco de vinho por causa do estômago. Tome um pouco de vinho por causa do estômago. O vinho faz bem. Agora ele vai falar que muito vinho faz mal. Tomar vinho faz bem. Então, ele pode ir para o outro extremo, do exagero. E acaba fazendo mal. Em situações mais complexas, a cura vem por meio de uma cirurgia. Nosso irmão ali está aguardando uma cirurgia. Às vezes o médico fala: olha, vamos tentar um tratamento com medicamentos, e se não der certo, nós vamos fazer uma intervenção cirúrgica. E aí, isso acontece. Você passa por uma cirurgia. Deus ele capacitou homens e mulheres a exercer a medicina, a fim de dar ao ser humano uma condição boa de saúde. Nós temos que louvar a Deus, porque ele ao longo da história, ele foi capacitando o homem de tal maneira que ele foi aprendendo a respeito do corpo humano, e ele foi desenvolvendo a medicina, e hoje doenças que matavam não matam mais. E nós podemos lançar mão desse recurso. Como eu já falei, a enfermidade ela é consequência do pecado
errado no mundo. O fato da pessoa não ser curada não indica. Desculpa, eu estou adiantando aqui. Então, nós podemos. Eu vou ler o parágrafo aqui, né? Então, nós temos a possibilidade de sermos. Ter a saúde estabelecida por meio da medicina. Lembre-se, os médicos, eles devem ser vistos como agentes de Deus para trazer cura pelos meios já citados, ou medicamento, um tratamento de saúde, ou pela cirurgia. Ele é um agente de Deus. O irmão Marco falou recentemente isso. Tem gente que fala, o médico me curou. Não, Deus usou o médico para te curar. Ele capacitou aquela pessoa, né, que estudou, foi treinada, para aprender e discernir e saber qual é o problema que você tem e, através do conhecimento adquirido, levar a cura. Mas quem age por meio deles, homens, são os médicos. É Deus, né? Deus age pelo meio dos médicos. Uma vez conversando com um médico, falando, ele falou assim, 99% dos médicos acham que são Deus. E 1% tem certeza que é Deus, né? Eles acreditam que se não existisse ele, os médicos existissem, eles morreriam, as pessoas morreriam. Não, Deus usa essas pessoas. Louvado seja Deus por isso. Assim como usa o engenheiro para projetar um edifício, uma casa, né? E outras áreas também da ciência, capacitando essas pessoas para facilitar a vida do ser humano. Deus também pode curar por milagres? Pode. Os evangelhos têm vários exemplos disso. Deus pode curar. Nós já ouvimos testemunho de irmãos, de irmãs que foram desenganados pelos médicos, mas hoje gozam de boa saúde, porque Deus interviu, Deus agiu. De quinta-feira nós oramos por pessoas enfermas que estão aí procurando tratamento, e talvez alguns dos tratamentos são paliativos, porque não tem mais nenhum tipo disso, não tem como mais curar aquela pessoa. Mas Deus opera na vida daquela pessoa, e aquela pessoa pode a saúde pode ser restabelecida. Mas o fato de Deus poder curar por milagres não significa que vamos negligenciar os recursos dados por Deus para trazer a cura pelos meios já citados, a medicina, os medicamentos. Deus pode me curar. Eu já ouvi casos de pessoas que foram numa igreja e alguém profetizou, Deus te deu a cura, pode parar com os remédios. A pessoa parou com o remédio, passou 15 dias, já estava pior ainda, quase morrendo, porque ela negligenciou os recursos que Deus disponibilizou para que ela tivesse uma qualidade de vida melhor. Agora, nós devemos ter em mente que nem sempre é a vontade de Deus curar as pessoas. O próprio apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo orou a Deus por sua própria enfermidade, qual foi a resposta de Deus em 2 Coríntios 12, 7 a 10? A minha graça te basta. Procura muito qual era a enfermidade de Paulo. Muitos dizem que era uma enfermidade ocular, na visão, que ele tinha uma doença que criava uma camada, uma escama, e aquilo cheirava mal. Tanto é que em uma das cartas ele fala assim, né? Ele fala, olha, escreveu de próprio punho, porque às vezes ele citava Tércio, né? Escrevia para ele aquilo, enfim, não importa qual era a doença dele, mas na cabeça de Paulo, ele entendia que se Deus o curasse, ele seria melhor usado para a obra de Deus. Só que Deus falou, não, minha graça te basta, e ele reconhece isso, para que ele não pudesse ser soberbo. Então Deus me colocou uma enfermidade. Então às vezes Deus não quer curar a pessoa. Também Deus não prometeu curar em todos os casos. Você vai seguir o script, você ora, você vai no médico, toma os remédios e não é curado. Aí você passa pela cirurgia, mas a cirurgia não trouxe resultado, e Deus não prometeu curar em todos os casos. E Ele também não eliminou a enfermidade da vida dos crentes. Alguns utilizam Isaías 53, 4
quando diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, né? Dizendo, ó, tá vendo? Nós não ficamos mais doentes porque o nosso Senhor Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. 53:4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Não, na cruz Ele não eliminou as enfermidades. Então alguns usam esse versículo para dizer que o crente não fica doente. Se isso fosse verdade, então o apóstolo Paulo não era crente, Timóteo não era crente, Epafrodito não era crente, outro Trófimo, ali em 2 Timóteo 4:20, que também era alguém que ajudava o apóstolo Paulo no ministério, não era crente, porque diz assim: Erasto ficou em Corinto quanto a Trófimo, deixei doente em Mileto. Então o auxiliar de Paulo estava doente e Paulo deixou em Mileto. Esses nomes que eu mencionei, se Cristo levou sobre si as nossas enfermidades, essas pessoas não eram convertidas, porque elas foram pessoas que ficaram enfermas. Quantos irmãos, né, que nós conhecemos, que já ficaram, nós já ficamos, outros estão enfermos. Nem o crente deixa de ficar doente por causa que Cristo morreu na cruz, e nem o crente tem as suas doenças curadas por causa que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. Nem uma coisa, nem outra é verdade. Como eu já falei, a enfermidade é consequência do pecado no mundo. O pecado entrou no mundo, e a partir daquele momento, nós, quando nascemos, começamos a adquirir doenças. O fato de a pessoa não ser curada não indica falta de fé. Aqueles que negociam o Evangelho, que cobram pelo Evangelho, dizem para a pessoa: olha, se você tem fé e você orar dessa forma, se você ofertar com essa quantidade, Deus vai curar a sua enfermidade. E a pessoa, com toda sinceridade, vai atrás daquilo ali, não é curada, e essa mesma pessoa que prometeu para ela a cura disse: olha, se você não está sendo curado, isso é indicação de que você não tem fé. E a pessoa, então, além de doente, ela fica vacilante na fé. Finalmente, Deus nos deixou muitos recursos a fim de buscar a cura. Como eu já falei, medicamentos, terapias, cirurgias. Abrir mão deles é rejeitar a bondade de Deus. Ah não, Deus vai me curar, não precisa do médico. Você está rejeitando a bondade de Deus. Porém, crer que os remédios, os médicos, os hospitais e tratamentos são a certeza de cura é ignorar a ação de Deus em nossas vidas. Olha o extremo, né? Um rejeita as ferramentas deixadas por Deus porque acha que Deus tem a obrigação de curar. E outros acabam criando uma fé nas ferramentas, ignorando que é Deus quem vai atuar por meio dessas ferramentas. Deus pode curar sem remédio? Pode. Deus pode curar por meio dos remédios? Pode. Deus pode não curar apesar dos remédios? Pode. Porque tudo depende de Deus. É lógico que quando eu vou tomar de manhã agora, toda manhã tem que tomar um remédio de pressão, eu não pego o remédio assim: Senhor, abençoe esse remédio para eu possa baixar a pressão. Mas Deus capacitou o médico que diagnosticou que de madrugada a minha pressão subia, eu nem percebia. Eu acordava com dor no pescoço aqui, eu achava que era travesseiro. Essa pressão está muito ruim, tem que trocar ele. Dor no pescoço todo, eu acordo com dor no pescoço assim. Como eu nunca fiquei doente, eu nem sei quais os sintomas de pressão alta. E foi lá, graças a Deus, pelos exames, diagnosticou pressão alta. E aí então toda manhã eu tomo remédio para a pressão. E outros irmãos aqui também tomam, né? Mas a gente não ora a Deus para cada comprimidinho, mas a gente ora a Deus para que Deus abençoe a nossa vida.
E os remédios que nós tomamos incluem nessa oração. Então Deus pode ser que não cure provavelmente os remédios. Olha, tem o melhor remédio, o médico gosta de falar assim, né? É a última geração. Né? A gente que pega remédio por saúde é geração de 15ª geração. Não, essa aqui é a primeira geração. É o melhor remédio que existe. Quando o médico fala assim, é a última geração, você pode botar uns 3 dígitos na frente do remédio, né? 250, 300, 400 reais. Aí, então esse remédio vai curar. Uma vez, quando a Dona Elizabeth sofreu aquela queda no shopping, o São Ronaldo ligou para nós, né? E ela foi levar no Unicamp, e eu fui com a Elizabeth lá, e nós entramos ali naquela sala, uma família que estava bem vestida, estava vindo de uma festa, ou estava numa festa, e sofreu um acidente, e um que sofreu um acidente ficou muito machucado. Aí a pessoa saiu assim e disse, olha, o chefe de equipe é o melhor que existe nesse hospital. Graças a Deus por isso, né? Que naquele dia o chefe da equipe era o melhor que existe. Mas às vezes vai ser um médico, como no caso da Ana Beatriz, que foi participar de um curso, não sei aonde, que ouviu falar de uma raridade, que o Marco Gadeira deve saber bem o nome, né? Que eles conviveram bem isso, e que aquilo que a menina tinha 6 meses? 9 meses? Aquilo que a Ana Beatriz estava passando por 9 meses, e que os médicos não conseguiam descobrir o que estava acontecendo com aquela menina. E eu, se for sincero, não sei se eu falei isso com o Marco Adriano, eu estava vendo eles levar a menina para casa no caixão. Eu falei, essa menina não vai sair viva aqui de Natal. E aquele rapaz, jovem, chegou e falou, não, eu participei de um evento e que o médico disse tal coisa, então vamos fazer isso. Deus usa. Deus cura. Deus pode não curar? Pode não curar. Quantos irmãos perderam filhos, né? Ou filhos perderam pais, porque o tratamento não deu certo e levou a óbito. Mas nós podemos crer que por trás de tudo tem um Deus que controla todas as coisas. O incrédulo, ele vai usar a medicina nessa oração. O crente usa a oração como a medicina. Porém, os dois, o incrédulo não entende dessa forma, mas nós entendemos que dependemos de Deus para a cura. Então esse é o contexto, cura. Esse é o contexto da cura, né? Doença e cura. Deus age por meio de medicamentos, Deus age por meio dos médicos, Deus age por meio de terapias, Deus age até mesmo sem nada disso, mas é Deus que está no controle de todas as coisas. Voltando para Tiago 5, no versículo 14 e 15, nós notamos como então essa passagem se encaixa no restante do ensinamento de toda a Bíblia, não apenas nesse texto, né? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Se esse fosse o único versículo da Bíblia acerca de cura, poderíamos supor que o cristão tem a garantia de ser curado de todas as enfermidades, desde que cumpra os requisitos estipulados aqui. Chama os presbíteros, e esses presbíteros vão orar sobre esse enfermo, ungindo com óleo em nome do Senhor. E essa oração salvará o enfermo. Só que não existe só esse texto, né? Outros textos bíblicos mostram que nem sempre, que já falamos, no caso do apóstolo Paulo, é um exemplo, nem sempre é a vontade de Deus curar. Tiago, ele não está dizendo, não está falando de uma enfermidade qualquer. Ele está falando de uma enfermidade resultante de circunstâncias específicas. E aqui a chave para entendermos essa passagem está nas palavras: se houver cometido pecado, serão perdoados. Então, nesse caso, a cura é associada a perdão de pecados. Fazendo aqui um quadro, o que nós temos aqui é um homem que cometeu algum pecado, que provavelmente implicou no testemunho da igreja local. Esse homem ficou doente,
E se percebeu claramente que a consequência do pecado é aquela enfermidade. Deus então está disciplinando o homem a fim de que a comunhão fosse restaurada. Como o pecado foi público, envolve o testemunho da igreja. Os presbíteros são chamados, ouvem aquele homem, ouvem a confissão daquele homem, eles oram por aquele homem, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração confessa salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Então, trata-se de um caso específico, em que a enfermidade associada a pecado confessados e abandonado da maneira descrita nessa passagem leva ao homem a ser curado. O Senhor realizará a cura. Essa foi a instrução simples de Tiago. Porém, a confusão causada por muitos é que sai por aí ungindo tudo quanto é doente, crendo que serão curados. Até se você entrar na internet, você vai encontrar kits de óleo de unção para todo quanto é tipo de coisa. Eu, por curiosidade, coloquei no Google lá, achei uns 12 tipos de óleo de unção. Cada óleo de unção, cada óleo é para um tipo de ou enfermidade ou alguma coisa específica, né? Então, além do comércio, as pessoas acabam crendo que o poder está no óleo e não de Deus. Agora, essas pessoas, elas não usam apenas Tiago 5 aqui. Eles usam também a parábola do bom samaritano, para reforçar a ideia de que a unção com óleo vai curar. Nós conhecemos bem a parábola do bom samaritano, né? Aquele homem estava caído no chão, na trilha ali, e o samaritano foi aquele que pegou ele, ungiu com óleo as suas feridas, e o levou até uma hospedagem para que pudesse ser tratado. Agora, nós sabemos que o óleo, ele sempre foi usado como terapia medicinal, ainda é usado em algumas terapias. O que Tiago está usando é o expediente que ele tinha em mãos. O Tiago está usando é o recurso médico da época. Os discípulos, lá em Marcos capítulo 6, versículo 12 e 13, quando o Senhor Jesus os comissiona para sair pregando o Evangelho, versículo Tiago 6, começando no versículo 7, Jesus chamou os 12 e passou a enviá-los de dois em dois, dando autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto apenas um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandália e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrares em alguma casa, permanecei ali até vos retirar do lugar. Se em algum lugar não vos receber, nem vos ouvirem, ao sair dali, sacudir o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Agora, versículo 12. Então, saindo eles, pregaram ao povo que se arrependessem. Expeliam muitos demônios e curavam os numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então ele diz: ó, tá vendo? Os apóstolos saíram, os discípulos saíram ungindo os enfermos com óleo. Então essa é a autoridade que nós temos de sair ungindo as pessoas com óleo. O óleo, na época, fazia parte da medicina, né? Então o óleo fazia parte da medicina antiga. Porém, hoje, com o avanço da medicina, nós temos outros tipos de medicamentos para curar inúmeras enfermidades. Mas igrejas têm usado e abusado desse recurso. E não é só a igreja pentecostal, não. Muita gente pensa: os pentecostais que gostam, tem uma denominação tradicional que elas praticam a unção com óleo aos enfermos, né? Mas muitos cultos, aí sim, especificamente nas igrejas pentecostais e neopentecostais, muitos cultos terminam com o pastor chamando os enfermos à frente, a fim de receber a unção com óleo. Tiago não está falando isso. Nós não podemos esquecer que a igreja, quando Tiago escreve essa epístola, a igreja estava se iniciando. Muito do que aconteceu nos primeiros dias, nos
primeiros anos da igreja, não se repete em nossos dias. Também quando nós estamos Atos na escola dominical, nós falamos, né? Até usei essa analogia. Atos é a gênesis da igreja. Assim como que o livro de Gênesis não se repete mais, aquelas coisas dos primeiros capítulos, nós estamos estudando de manhã, aquilo que aconteceu na igreja primitiva em Atos também não se repete. Porque naquela ocasião, as coisas aconteciam para que a credencial apostólica fosse firmada. Então, ao sair curando os enfermos ungidos com óleo, eles estavam mostrando para aquelas pessoas a credencial de apóstolos de Jesus Cristo, que eles tinham um ministério de cura até então. E mais, o poder não estava e não está no óleo, era apenas um sinal. Ele sempre foi tratado como símbolo, inclusive no Antigo Testamento, quando reis eram ungidos. Quando Davi foi ungido como rei, Samuel ungiu ele com óleo, aquilo foi um sinal, é um símbolo. Não há nenhuma eficácia espiritual, pois o poder da cura estava, aqui no caso de Tiago, na oração e não na unção. Se a unção fosse um modelo de liturgia, se a unção fosse um modelo de doutrina para os nossos dias, certamente seria tratado não apenas aqui em Tiago, mas em outras epístolas também, do Novo Testamento. E seria praticado na igreja primitiva. Depois, a igreja primitiva não, desculpa, a igreja já do final do primeiro século, né? Após os apóstolos morrerem, a igreja continuaria utilizando essa prática. A igreja do segundo século, terceiro século, continuaria usando a prática da unção com óleo. Mas não é isso que aconteceu. A prática de unção com óleo consagrado, na verdade, ela hoje, e também na época já pós-igreja primitiva, ela era usada e ainda é usada com uma raiz pagã. Por exemplo, os gnósticos usavam o óleo de forma mágica. E hoje ela é uma prática pagã, e nós vemos isso em algumas igrejas, assim como o uso da rosa ungida, do copo de água ao lado da TV. Eu lembro que quando era criança, às 6 da tarde, as rádios faziam oração, a Ave Maria. E a vizinha nossa lá, né, Dona Jandira, colocava o copo de água do lado do rádio, e depois todos os filhos bebiam água. Eu nunca bebi aquela água, mas tinha uma vontade tremenda. Achava que devia ter algum gosto diferente aquela água. Não é possível, essa água tem algum gosto. Né? E se não bebesse, ela pegava, molhava o dedo e fazia isso com os seus filhos. Né? Aí isso era uma coisa do catolicismo, mas muitas igrejas hoje colocam lá, se vai lá, eu não vejo, né, esses programas, mas colocam o copo do lado da televisão. E depois da nossa oração, pega esse copo e beba essa água. E as pessoas vão lá e bebem. Então, da mesma forma, a rosa ungida, o copo de água, o lencinho ungido, o óleo, isso é uma mistura de religiosidade popular pagã com uma dose de evangelho. O que acontece em nossos dias é a sacralização da unção, ficou uma coisa sagrada. Calvino, quando ele comenta esse texto, e aqui quando Calvino comenta, ele está comentando em cima daquilo, né, que Calvino não tinha igreja pentecostal, nem pentecostal. A igreja que Calvino combatia era a igreja católica apostólica romana. Então Calvino, ele diz assim a respeito desse texto, abrindo aspas para Calvino: aqueles que nos dias atuais colocam a unção entre os sacramentos, que a igreja católica coloca, não são os verdadeiros seguidores. Na verdade, são os macacos imitadores dos apóstolos, exceto se eles restaurarem o efeito produzido por isto, o qual Deus já retirou do mundo há mais de 1400 anos. Portanto, não temos nenhuma disputa se a unção era sacramento, e sim se ela foi dada para ser continuada. Isto eu condeno, porque é evidente que a coisa que significava já cessou há muito tempo. Calvino está dizendo o seguinte: olha, quem continua praticando isto
ele chama de macacos imitadores do apóstolo. Repete aquilo que os apóstolos faziam. E ele fala, não há evidência alguma que isso tem continuidade. Isso terminou há muito. Não existe mais. Então, quando alguém fala, não, eu já vi igrejas sérias, os pastores vão lá ungir com óleo, vão orar para a pessoa, né? Não é uma prática para os dias de hoje. Não é uma prática atual. Eu sei que tem pastores que vão defender isso como algo para a atualidade, mas não é. Não existe essa necessidade, né? Não há uma continuidade. Eu procurei em casa, eu tinha um livrinho que eu ganhei no café de pastores que teve em Campinas. Eu fui nesse café de pastores porque o preletor era o irmão que está com o Senhor Jesus Cristo hoje, Russell Shedd, e então você não pode perder um Russell Shedd, um café da manhã de graça. Aí eu fui. Só que lá tinham várias igrejas e um estava pregando um livrinho que ele conta a história. Ele é farmacêutico e ele foi em todas as escrituras, passou por todos os textos que falam de como se prepara um óleo, para que tal óleo serve, para que tipo de situação aquele óleo serve. Então ele fez um estudo, escreveu um livro mostrando a eficácia de cada tipo de óleo, a fragrância e tudo mais, né? E no final tinha lá o endereço para que você pudesse comprar o óleo dele. Se fosse de Deus, se fosse bíblico, seria de graça, seria feito de maneira gratuita. Então não há esse tipo de situação. Eu não creio, não apoio. E como diz um amigo meu, que ele estava doente, e não vou falar o nome dele, senão eu sou na risada, vocês conhecem ele, né? A Sheila conhece muito bem ele, né? Nosso irmão Jabesmar, quando estava com hepatite, um aluno, um pastor que fez a Palavra da Vida, chegou para ele com um óleo querendo ungir ele. E ele falou, olha, primeiro que você não é meu presbítero para me ungir. O texto fala para chamar o presbítero da igreja, já começa errado. Você não é meu presbítero. Né? Então não há a prática, não há evidência da prática continuada da unção com óleo. O restante do capítulo, versículos 16 a 18, nos traz uma lição que não é de confissão coletiva. Quando ele fala no versículo 16, confessarem pois os vossos pecados uns aos outros, ele não está dizendo que eu devo sair por aí, irmãos, eu vou confessar para vocês os meus pecados. Uma vez eu vi um irmão fazendo isso, olha, converse com o seu irmão e confesse os pecados a ele, mas não foi contra ele que eu cometi o pecado, eu não o ofendi, eu não o magoei, então por que eu vou confessar a ele? O confessar uns aos outros o pecado aqui não é confissão coletiva, como alguns movimentos incentivam os crentes a fazerem confissão de pecados aos outros irmãos. Se o pecado não é coletivo, se eu não cometi pecado contra os irmãos, eu não tenho que confessar aos irmãos o meu pecado. Se eu dei mau testemunho e a igreja ficou conhecendo isso, ficou sabendo, então eu tenho que vir em público e confessar o meu pecado aos irmãos. Mas não como a ideia de alguns de confessar uns aos outros o pecado. Quem lê essa passagem, nem sem prestar atenção, pode imaginar que devemos sair por aí dando relatório detalhado dos nossos pecados aos outros irmãos. Não é o que Tiago está ensinando. Ele está dizendo, ele nos ensina, que no caso de pecarmos contra alguém, então devemos ir até a pessoa e confessar o pecado para a pessoa que ofendeu. Então, eu ofendi o nosso irmão Camilo. Só que só eu e ele estamos sabendo. Eu fui grosseiro com ele. Ele se sentiu mal com isso. Então eu tenho que pedir perdão. Camilo, me perdoe, confesso que eu fiquei. Não houve uma ação coletiva. Então o que Tiago está dizendo é que nós devemos confessar o pecado um ao outro quando nós ofendemos um irmão. E não de maneira coletiva. Agora vamos fazer uma sessão de confissão de pecado. Vai, começa aqui, Pedro, confessa os pecados com todo mundo. Não vou começar comigo, se começar a confessar os pecados, vou passar o culto inteiro. Não vai dar tempo para os irmãos confessar o pecado, né? Não é isso que está dizendo. Quando eu peco, se eu peco contra alguém, eu confesso para essa pessoa o meu pecado. Mas a Deus eu confesso os meus pecados.
e colocam diante dele. Devemos, agora sim, Tiago fala, nós devemos orar um pelos outros. Isso sim devemos fazer. Interceder pelos nossos irmãos. Tiago nos incentiva a orar pelos nossos irmãos, crendo que Deus pode operar na vida de tal pessoa. E nós fazemos isso, não apenas quinta-feira. Quem pega ali o calendário de oração, todos os dias nós oramos por alguém, e hoje é orar para quem? De novo, hein? Não, hoje é 27, né? Vai me salvar, eu Eu às vezes eu confundo, né? Eu estava orando para Rosana, não era para Rosana que era para orar, né? Eu estava no dia errado, né? 27? Hoje é 27. Tá, então eu orei errado. Eu olhei o dia errado, desculpa. Então o erro foi meu. Mas assim, aqui no calendário a gente ora. Às vezes eu chego lá, hoje é dia 28, mas eu já orei por eles. Né? O Wagner foi ontem, né? Eu errei. Eu orei errado no dia. Estou atrasado no dia, na verdade. Mas enfim, aquele calendário nos motiva, nos sentir a orar uns pelos outros. Então, dia 1 sou eu, dia 2 é o Marco, dia 3 é o Nilson, né? Não decorei todos os dias ainda, mas estamos orando ali pelas pessoas. E oramos pelos irmãos. Somos incentivados a interceder um pelos outros. Devemos agir assim em nossas vidas. Assim como ele usa o exemplo aqui de Elias. Ele fala, Elias era um homem comum como nós. Eu até, quando eu olho assim, acho que Tiago não me conhece, né? Porque comparar eu com Elias, né? Com Elias com o meu. Mas ele quer dizer o seguinte, Elias não era um homem extraordinário. Ele era um homem comum. E Deus falou com ele, olha para que não chova. Está lá em 1 Reis 17, né? E ele orou e não choveu. Depois Deus falou, agora você vai orar para chover. E choveu, mas ele usa o exemplo de Elias. E ele fala, qual é a diferença que existe entre Elias e nós? Nenhuma. Ele era um homem comum, sujeito aos mesmos sentimentos e paixões e medos. Nós vemos que Elias teve medo de morrer, assim como todos nós, mas orou, e Deus agiu. E nós somos incentivados a orar uns pelos outros, crendo que Deus pode agir na vida dos nossos irmãos. Essa é a motivação que Tiago nos dá. Orem um pelos outros, para que Deus possa abençoar a vida do seu irmão, que Deus possa abençoar a vida da sua irmã. Já os versos 19 a 20, meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, ou trazer de volta ao caminho, sabei que aquele que faz isso, né, que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Tiago descreve um irmão que se desviou da verdade. E outro irmão foi lá e orou por ele, conversou com ele, incentivou ele a voltar ao caminho do Senhor. E esse irmão foi resgatado para o caminho do Senhor. Foi restaurada a comunhão com os irmãos. E esse então estará salvando aquele irmão. Esse é um ministério importante em nossos dias. O ministério de ir atrás dos desanimados, ir atrás daqueles que estão abandonando a comunhão com a igreja, ir atrás dos que estão afastados, não deixar de continuar seguindo o caminho do Senhor, que precisam ser animados. Então, essa é uma motivação que o Tiago está dando. Vão atrás desses desanimados, tragam de volta. E a conclusão de Tiago, a epístola dele, né, que não é a epístola de palha, como nós falamos na mensagem passada, né, que Lutero tratou como epístola de palha, mas uma epístola prática, onde cada um de nós precisamos observar os seus ensinos, praticar a palavra de Deus. Agindo assim, demonstraremos a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então tudo resume na fé que temos em Cristo. Se está alguém enfermo, ore por aquela pessoa, para que Deus possa curar aquela pessoa. Não é o óleo, não é o médico, não é o medicamento, mas é Deus, por meio desses métodos, né, dessas ferramentas, Deus vai usar.
aquela fé que busca ao Senhor todos os momentos, que deve nos motivar a seguir em frente, que deve nos motivar a ter comunhão um com os outros. Essa é a disposição que tem que ter no nosso coração. Viver esses princípios sempre na dependência do nosso Deus e nunca a parte de Deus, nunca achando que, como eu falei no começo aqui, se eu seguir essa regra aqui, então eu vou ser curado. Não. Mas na dependência de Deus, sempre crendo que Deus Ele pode agir em nossas vidas, com remédio, sem remédio, com médico, sem médico. Quantos irmãos missionários, no meio de uma mata, no meio de uma tribo indígena, no meio de lugares distantes, só tinham um recurso da oração? Quando eu digo só tinham, é porque não havia médico, não havia medicamentos, mas Senhor, eu não tenho como sair daqui, eu não posso ir atrás de um médico, não posso ir atrás de um hospital, eu estou no meio do mato, e o que eu tenho aqui são os recursos naturais, um chá, alguma coisa aqui que pode me aliviar a dor, mas se é a tua vontade, o Senhor pode curar. E são curados, né? Porque Deus tem um propósito atrás de tudo isso aí. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ser animados a praticar a fé por meio das nossas ações, para que Deus possa ser honrado por meio dela. Amém? Amém.